Hoje já não basta crer, quer-se saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem probabilidade de triunfar se não tiver por base uma demonstração que seja ao mesmo tempo lógica, matemática e positiva. E se, além disso, não a coroar uma sanção que satisfaça a todos os nossos instintos de justiça. E assim a gente abre a terceira aula do nosso estudo. Problema do ser, do destino e da dor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse estudo que te ajuda a cuidar melhor da saúde, a se movimentar melhor diante dos entendimentos de quem nós somos, qual é o nosso destino e por que as dores aparecem, qual o intuito de aprendizado, como olhar de uma forma diferente para a dor. Hoje, minha caracterização está um pouquinho diferente. Quem lembra da caracterização da última aula? Cada caracterização tem a ver com o tema do capítulo. Já eu conto para você qual é o tema do capítulo de hoje. Quem perdeu a primeira aula, volta lá. Nós estamos na terceira aula, mas é o segundo capítulo, porque teve uma aula introdutória. Na primeira aula, utilizei o óculos verde, que tinha relação com a capa do livro. Deixa eu deixar outro livro aqui. Um novo olhar do problema do ser, da destino e da dor. E na aula passada, quem descobriu o que tinha a ver a minha caracterização ou a minha tentativa de caracterização da aula passada com o capítulo da aula passada? O capítulo da aula passada foi evolução do pensamento. E eu tentei me caracterizar de criança. Eu tentei achar uma roupa da Chiquinha, mas foi de última hora que me veio a ideia. Cara, tem umas ideias que eu não tenho com antecedência, eu fico brava. Eu estudo, eu me preparo, mas umas ideias não vêm. Aí vem um dia antes, que eu não sei o que acontece. Eu acho que é porque não era para arrumar a roupa da Chiquinha. Evolução do pensamento. Teve um trecho, vou colocar aqui, da pausa. Trecho. E a gente vai vendo as situações como se a gente tivesse um pouco mais crescidinho agora como seres humanos, e lá a gente estava na infância da humanidade. E aqui outro trecho do livro também diz o seguinte: assim como na ciência, no campo da religião, foi de forma gradual que se deu o desenvolvimento do ideal divino, como explica Leon Denis, passando pelos ritos sangrentos do feticismo, representando o primeiro balbuciar da alma infantil, o paganismo como conexão mais elevada, e deste avançando para a ideia cristã, considerada pelo autor como o maior esforço tentado pelo mundo invisível para se comunicar ostensivamente com a nossa humanidade. Nesse trecho, falei da criança, do infantil. Então, a gente já saiu espiritualmente falando da nossa fase de infância, de adolescência, e nosso pensamento tem evoluído em relação ao espírito. Só que nem por isso eu preciso deixar de ser como criança em alguns aspectos, né? A alegria da criança, a beleza dos pensamentos da criança, a brincadeira. Foi quando a gente deixou de ser criança que algumas coisas começaram a desandar, né? Ai, peraí, deixa eu arrumar minha cadeira aqui que tá um pouco apertada aqui. Vocês viram Vocês viram a minha asa? Ai, meu Deus, não queria contar que existem anjos que podem cair do céu como estrelas. Mas esse anjo não sou eu. Tô longe dessa categoria. Tô até de auréola hoje. O que a caracterização de anjo tem a ver com o capítulo de hoje, que é Critérios da Doutrina Espírita. É assim que está no primeiro livro,
que é o livro mais antigo. E no segundo, que foi reescrito, Caracteres da Doutrina dos Espíritos para o Mundo de Regeneração. Deixa eu só conferir para ver se eu não estou falando errado. Porque, às vezes, o critério da doutrina dos Espíritos para a Terra de Regeneração. Este é o capítulo que nós vamos ver hoje. E eu quero que vocês se preparem para uma viagem que hoje pode ser que seja um pouco turbulenta, mas como diz nosso amigo Haroldo, fiquem tranquilos que máscaras de oxigênio podem cair para te ajudar. Então, geralmente eu paro o meio do vídeo para falar da água, já pega a sua água, vamos hoje com calma, que eu vou tentar facilitar um pouco o conteúdo, mas ele é complexo. Eu vou tentar facilitar de uma forma que não perca profundidade. Porque quando a gente tenta facilitar demais, pode ser que perca o perfume ou perca um pouco a função do alicate, do corte do alicate. O que tem a ver alicate com o que você está falando, tá, amigos? Ontem estava eu fazendo minha unha verde, e lá no esmalte estava escrito ver de verdade. Ver de verdade. Falei, cara, tem tudo a ver com o que a gente está estudando lá nos vídeos do YouTube. E aí, mais especificamente, o capítulo de hoje. Vai cair direitinho. E eu estava usando um alicate novo. No lugar do alicate, para quem não costuma fazer unha, tem pessoas que não sabem dessa função, nunca experimentaram, pode colocar uma faca molada para quem mexe com carne, um facão aí para quem mexe com coisas na natureza, qualquer coisa que corte. Tá usando um alicate novo. Gente, que vida! Fazia tempo que eu tava usando um alicate antigo. E por que eu não troquei antes? Eu fico pensando assim, tava querendo facilitar para não gastar com alicate, nem precisa trocar agora. E muitas vezes a gente não aprofunda em algum conteúdo por facilitar de algumas formas, né? E a gente perde tanta beleza, perde tanta função do alicate. Se eu tivesse me atentado a isso antes, eu já tinha trocado esse alicate antes, porque a função vai ser muito melhor para o que eu quero, mas os cortes também. Pode ser que tire mais bife, vamos dizer assim, para quem sabe o que é tirar bife da unha. Pode ser que na hora que você está mexendo com a carne lá, você fique sem o dedo, o corte é mais afiado. Então, quanto mais a gente aprofunda no conhecimento, maior a responsabilidade. Nos dá uma sensação de paz, mas maior a responsabilidade. Então, fica a dica aí da relação com o alicate, da carne. Quer uma faca melhor? Responsabilize-se pelos riscos. Quer mais conhecimento? Vai ter mais responsabilidade. Se você não quer mais responsabilidade, vai ficar na zona de conforto. Uma hora a vida te empurra para frente, que você vai acabar tendo mais acesso ao conhecimento e vai se responsabilizar do mesmo jeito. Eu prefiro não ser empurrada. Eu prefiro tentar ir com as minhas próprias pernas. Apesar de saber que eu tô o tempo todo sendo empurrada aí, porque vai ser cabeça dura assim igual eu. Então, os nossos ajudantes espirituais aí acabam nos dando uns empurrãozinhos de vez em quando. Então vamos lá. Como o capítulo de hoje é Caracteres da Doutrina Espírita ou da Doutrina dos Espíritos, eu vou só retomar aqui o objetivo principal desse estudo, que é fazer com que eu me movimente melhor, você se movimente melhor, você consiga cuidar melhor da sua saúde. Então, como que eu posso entender essa doutrina dos espíritos para me ajudar a me movimentar melhor? Porque se tudo na natureza está em movimento, o meu movimento vai ter relação com a minha evolução, por que eu faço algumas coisas ou deixo de fazer, para a gente começar a sair desse movimento instintivo, que é nasce,
cresce, reproduz, envelhece, morre. Como que eu saio desse movimento instintivo de uma forma consciente? Para que eu saio para trabalhar todo dia? Para que eu me torno mãe? Para que eu faço projetos novos que dão trabalho? Ou por que eu não faço? Por que eu não quero trabalhar? Por que ir atrás dos meus sonhos é difícil? Então, para isso tudo, eu preciso esclarecer na minha cabeça quem sou eu, que ser é esse que está dentro de mim, então, caracteres da doutrina dos espíritos, para onde que eu vou, por que eu estou aqui e eu vou para algum lugar, e ressignificar a dor. O que a dor tem, qual função que a dor tem na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Nesse capítulo de hoje, um pouquinho mais diferente do que os outros, eu fiquei um pouco mais no livro antigo mesmo, até porque as referências são muito parecidas com o último capítulo. Eu vou até conferir, na verdade. Nesse livro novo, tem 3 referências científicas novas. O restante foi do capítulo antigo, e aí eu quis ficar... Ah, não, tô olhando a referência errada. Pera. Nesse capítulo aqui tem 2 referências novas de livros de referências da ciência, e algumas referências novas com relação a psicografias novas. Neste capítulo, e especificamente no livro antigo, Leon Denis nos traz que o espiritualismo moderno baseia-se em forças físicas até então desconhecidas e inteligentes no mundo todo. O que ele chama de espiritualismo moderno? Espiritualismo sempre existiu, gente. Sempre. Só que a gente tinha formas diferentes de lidar com esse espiritualismo, e ele era mais baseado em intuição, em experiências do dia a dia. Diferente desse espiritualismo moderno proposto por Kardec na codificação da doutrina dos espíritos, mas que vai muito de encontro com o espiritualismo que já existia, o espiritualismo que os egípcios nos mostraram, o espiritualismo que os incas, maias e astecas nos mostraram, o espiritualismo que as medicinas orientais nos mostram, o espiritualismo que o hinduísmo nos mostra, dos Vedas lá da Índia. Então, esse espiritualismo ele sempre existiu, e aí Leon Denis vem chamar aqui de espiritualismo moderno. Então ele baseia-se em forças físicas até então desconhecidas para a ciência, que também sempre existiram, agora a ciência está conseguindo olhar de uma forma diferente, e inteligentes no mundo. Porque na fase de codificação da doutrina dos espíritos, sugiro que você que não saiba ainda sobre a codificação dos espíritos, assista ao filme de Allan Kardec e pesquise também sobre as mesas girantes, que não teve só na França, teve também nos Estados Unidos, e as psicografias vieram de vários lugares do mundo. Então, quando ele fala aqui de inteligências, de forças inteligentes do mundo todo, então essas forças inteligentes, ela está relacionada com as inteligências que trouxeram as mensagens do lado espiritual e também das inteligências que interpretaram essas mensagens. E uma das psicografias que estão nesses livros que foram trazidos na época da codificação é de um espírito chamado Leibniz. E ele fala o seguinte, uma colocação bem legal com relação à nossa forma de estudar a espiritualidade, o que é filosófico. Ele coloca assim: se alguém, disse Leibniz, quisesse escrever como matemático sobre filosofia e moral, poderia sem obstáculo fazê-lo com rigor. Mas, acrescenta Leibniz, raras vezes tem sido isso tentado, e ainda menos com resultado. Isso foi um tapa na minha cara que
quando comecei a trabalhar com comportamento e dor, o exercício físico e dor, eu queria resultados muito palpáveis e sempre me sentia incomodada com as críticas dos estudiosos das exatas, não só das exatas, das humanas, mas das pesquisas que são quantitativas. Eu, quando fiz faculdade, quando fiz mestrado, eu tive acesso mais a pesquisas quantitativas, que vai ter ali a estatística, vão ser em números, do que as qualitativas, que vão ser mais dissertativas, em questão de texto. Então, quando eu comecei a entrar na área de comportamento para entender a dor, e não tem como você, pelo menos eu não encontrei esse caminho ainda, eu já tentei, ele falou aqui que os que tentaram não tiveram bons resultados, não tive bons resultados, tive que ir para a área qualitativa, e aí eu ficava incomodada com o que as pessoas faziam de crítica com relação à forma mais... que palavra que eu posso usar? A forma mais abstrata de olhar para a dor e como isso reporta no nosso corpo. Hoje tem formas muito mais concretas de se avaliar a dor, mas ainda assim a dor ela é uma percepção da pessoa. Então dificilmente a gente vai conseguir colocar ela numa caixinha para avaliar muito palpavelmente, a não ser que os nossos métodos de avaliação avancem bem para isso. Então, a gente pode até olhar para a filosofia e para a espiritualidade dessa forma mais científica, mais palpável, mas dificilmente a gente vai ter bons resultados analisando filosofia e espiritualidade da forma como a gente conhece a ciência hoje. E nesse capítulo fala dessa questão de ressignificar a forma como a ciência estava e ainda está avaliando questões que só sejam palpáveis, que sejam medidas. E isso já está sendo ressignificado pelos estudiosos, porque tem muita coisa que vai ser difícil de ser medido, como a gente já falou nas últimas aulas sobre as partículas subatômicas, sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas é até mais fácil de medir, mas as partículas subatômicas, eles sabem que chegam numa energia, partícula escura, mas que é mais difícil de mostrar, condensar, de colocar uma forma em cima disso. E sobre a partícula escura, tem uma mensagem aqui antiga também, que ela tá até mais para frente. Eu vou subir ela um pouquinho aqui na nossa ordem, que apareceu na Revista Espírita de 1860, página 81, a menção do espírito do Dr. Vignal, ele declarando que os corpos emanam uma energia obscura. Isso, gente. Para que eu sempre trago essas referências? 1860, um espírito falando que os corpos emanam energia obscura. E agora a ciência começa a falar da energia escura e dessa emanação de energia dos corpos, até através do nosso batimento cardíaco, que tem energia elétrica e que forma um raio em torno de nós de 1 metro aproximadamente. Por que esses questionamentos? Porque existem muitas outras coisas que já se fala há muito tempo, mas na forma como a ciência comprova ainda não foi comprovado, principalmente com relação à dor, com a nossa capacidade de imaginar, de relação com o simbólico, que já se falava há muito tempo, e que as pessoas resolveram desconsiderar para lidar com a saúde. Se isso que foi falado lá atrás já está sendo comprovado agora, por que outras coisas a gente não vai dar a mesma severidade, a mesma importância? Precisamos olhar para isso que a ciência ainda não consegue comprovar com mais interesse e não só repulsa de que isso não é comprovado pela ciência, ok? Um dos exemplos que já aparece em estudos disso que a ciência não conseguia comprovar é o nosso poder do pensamento para fazer qualquer coisa no nosso corpo, levantar um braço, andar, como que funcionam essas decisões.
e aparece num documentário muitíssimo interessante. Vou colocar a capa aqui para você buscar. História de Deus, com Morgan Freeman. Tem capítulos muito interessantes. Eu não vi a terceira temporada e a segunda temporada eu parei no meio do caminho. Vou ver se eu consigo assistir até o final antes de terminar esse estudo, que aí eu trago mais informações aqui para vocês. E um desses capítulos que está na primeira temporada fala do Comprovações de Deus. E é um estudo de ressonância magnética com pessoas que meditam. E aí pegaram pessoas que meditam há muito tempo, então já entende das técnicas de meditação e fizeram estudos de ressonância magnética com ela, colocaram até o Morgan Freeman lá para fazer o estudo também. E o que eles perceberam? Que quando você faz faz o exame de ressonância no cérebro de uma pessoa, enquanto ela está fazendo a meditação, a região do cérebro que ativa é como se ela estivesse conversando com alguém. Só que pegaram pessoas que não acreditavam em Deus para ver se era a mesma região que acionava de pessoas que oravam pensando em Deus. E não é a mesma região que aciona. Olha que interessante. Só que aí pediram para essa pessoa que estuda meditação, que medita há muito tempo e que é ateia, que não acredita em Deus, para que ela pensasse em Deus durante a meditação, mesmo que ela não acreditasse. Não acionou a mesma região das pessoas que fazem oração ou meditação e acreditam em Deus. As pessoas que acreditam em Deus, a região é como se ela estivesse conversando com alguém na frente dela. No outro vídeo eu falei de um estudo que coloca a pessoa na ressonância magnética e fala para ela, levanta o braço. Aí aciona a região do cérebro responsável da parte motora e do braço, né, direito. E aí depois pede, agora você não levanta o braço, mas imagina você levantando o braço. Aciona a mesma região. Então, quando a gente pensa em algo que a gente acredita, a região do cérebro é como se a pessoa estivesse aqui na minha frente, acionando do mesmo jeito. Mais pra frente nesse vídeo eu vou fazer uma correlação mais aprofundada, então fique aí até o final, porque eu vou falar dessa relação do imaginário com a dor. Por que ela acontece? Eu já falei em outros vídeos, mas vou reforçar nesse. O que tem a ver esse imaginário com a nossa dor? Mas já eu vou aprofundar nisso. E é a partir desse estudo de meditação, não que foi a partir dele, né? Mas a gente junta esse estudo de meditação com outros que já começam a questionar se a mente é realmente um subproduto do cérebro. Porque a mente ela tem essa capacidade de imaginar o que não acontece, não aconteceu, e ela tem essa capacidade de se expandir para fora do corpo, que são as experiências quase morte, e as pessoas conseguem detalhar especificamente o que está acontecendo fora dali mesmo, o cérebro não tendo sinais de funcionamento. Então isso quer dizer que a mente ela não depende, não é que ela não depende. O espírito depende do perispírito, que se liga ao corpo físico para agir. Mas quando a gente está sem esse corpo físico, só o espírito e o perispírito tem como emanar respostas. Da mesma forma que quando esse corpo está parado, o espírito, essa mente, essa questão que pensa, essa coisa que pensa, ela consegue se expandir para fora do corpo e agir, porque tem um outro corpo perispiritual falando e atuando ali com ele. Então, cada vez mais a gente consegue expandir nessa questão de que esse ser pensante, ele se expande, né, para além desse corpo físico. Então, eu consigo me comunicar com uma pessoa que está distante daqui, eu consigo me comunicar com algo mais espiritual que influencia também no meu dia a dia, que são as questões das intuições, do medo, do instinto de sobrevivência. A gente vai começando a fazer essas correlações. Uma outra referência dessa doutrina dos espíritos aparece em A Gênese, 1867, capítulo 14, que Kardec escreveu sobre os fluidos o seguinte: quem conhece a constituição íntima da matéria
tangível. Vou voltar. Quem conhece a constituição íntima da matéria tangível? Isso era em 1860, ainda não tinha eletromagnetismo, não tinha partículas subatômicas, só tinha o átomo e olha lá. Talvez ela só seja compacta em relação aos nossos sentidos. E o que disso poderia ser prova é a facilidade com que é atravessada pelos fluidos espirituais e pelos espíritos. Gente, hoje com as partículas subatômicas e vários estudos da física, já se sabe que esse móvel não é compacto, não é totalmente parado. Tem partículas aqui em constante vibração e cada vez mais que você subdivide essas partículas, você chega numa energia, nessa energia escura. Então, o que é palpável, na verdade? É a pergunta que eles têm feito, né? O que é matéria? Porque se isso que a gente entende que é matéria, se subdivide ela vira energia, tem alguma coisa que seja matéria que não seja energia? Se tudo é energia, então quando eu chego em um lugar de uma energia ruim, eu posso sentir essa energia. Quando eu tô com uma energia baixa, é mais difícil eu conseguir fazer exercício? É mais difícil eu conseguir cuidar da saúde? Sim. A gente começa a entrar nesses questionamentos do porquê que tem muita gente que não consegue cuidar da saúde. Por que tem muita gente que entra em um problema, vai lá embaixo, que a energia vai lá embaixo, porque esse é um problema muito intenso para ela, relacionado a outras energias de passado. Pode ser só dessa vida, não precisa nem entrar em outras. Entender o que é energia e como sair dessa energia baixa, como elevar a nossa frequência. Já falamos um pouco nos outros vídeos sobre nos aproximar da natureza, que auxilia nessa elevação de energia, porque aí eu entro nos ciclos. Nós estamos afastados dos ciclos. Quando a gente começa a pensar em energia, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que começou ali nessa época da escrita desse livro do Leon Denis, em 1919, ele foi publicado em 1919 aqui no Brasil, mas ele foi escrito antes. Início aí de 1900, que ele alega como que a psicologia começou a mudar naquela região, na França, né, naquela época, e no Brasil a psicologia é bem avançada, tem muitos lugares no mundo que não tem psicólogo acessível da forma como nós temos e nem tratamento para suicídio, depressão, como se isso não fosse um problema de saúde. A gente tem que agradecer o modelo que a gente tem. Quando a gente começa a entender essas energias, a gente começa a encontrar respostas de por que que em um estado de hipnose, um estado de transe, memórias vêm à tona. Se a mente ela fosse só uma consequência, um subproduto do cérebro, isso seria mais difícil de acontecer. Então, quando eu entro em um estado de transe, por que eu consigo acessar memórias que estavam inacessadas? A pessoa nem sabia que existia. Coisas da infância que ela não sabia que tinha acontecido e outras pessoas podem comprovar. E a partir daí começam a vir memórias também de outras vidas, para quem acredita ou não, mas a gente começa a entrar aqui nos caracteres da doutrina dos espíritos, que vem provar por A mais B essa existência de outras vidas, que não é nesse capítulo que a gente vai entrar, mas aqui a gente só está colocando quais essas características da veracidade dessas informações, se existe um ser pensante aqui e ele traz memórias muito diferentes de outras pessoas, mesmo vindo numa mesma família. O que isso quer dizer? Irmãos que vieram na mesma família, irmãos gêmeos, e trazem características tão diferentes de decisões, de personalidade, de onde vêm essas características. É a hora que a gente vai provando por A mais B que esse ser pensante tem experiências fora do corpo e talvez antes desse corpo para trazer essas memórias. E essas memórias elas podem vir à tona em estados de transe, em alguns trabalhos de psicoterapia acontece de vir essas memórias, seja dessa vida ou de outras. Mais uma das provas
de que essa mente se expande para fora desse corpo e ela pode trazer informações de outros lugares ou de outras existências. Aí a gente vai juntando as informações. O entendimento sobre energia, que o que a gente conhece como palpável já não é mais palpável, só é palpável por conta dos nossos sentidos. A relação dessa mente, desse ser pensante que se expande para além desse corpo. E mais um ponto que a gente pode trazer aqui é da questão da telepatia, que já se sabe há muito tempo como funciona essa telepatia, mas em algumas épocas foi considerado como bruxaria. E essa telepatia, sabe aquele momento que você está numa roda de amigos e você pensa uma coisa e a pessoa fala antes de você aquilo que você pensou e você fala, caraca, eu acabei de pensar nisso. Ou quando você pensa em alguém, a pessoa vai lá e te liga, nossa, eu tava pensando em você e você me ligou. Essa telepatia, essa capacidade da mente entrar em outras energias que não estão aqui, captá-las e trazer para o dia a dia. Essa telepatia que a gente conhece como telepatia é um princípio de começar a explicar essa comunicação dos espíritos que houve na época de Kardec, que houve desde sempre, mas Kardec sistematizou, codificou essas informações, colocou em ordem numa linha de raciocínio. Só que para além da telepatia vai entrar todo o estudo aprofundado da mediunidade, como que funciona, o que é do meu corpo, o que é uma comunicação espiritual, que é o que eles chamam o que é anímico e o que é mediúnico. Essa palavra ânima para os psicólogos ela já é mais conhecida porque é a alma. O que é anímico, o que é mediúnico, mas é só para você começar a ter uma ideia de como funcionaria uma comunicação de espíritos para este plano físico. É como se fosse essa questão da telepatia entre nós encarnados, entre nós humanos, é tudo ser humano, mas está aqui no plano físico. Essa transmissão de pensamento, e ela acontece parecidamente na comunicação dos espíritos que trouxeram muitas informações lá atrás que hoje estão sendo comprovadas pela ciência, como essa energia obscura que teve aqui em um dos livros, sobre essa questão da penetrabilidade dos objetos e várias outras. André Luiz trouxe sobre a glândula pineal e tudo mais. Pausa, né? Falei que hoje o voo ia ser um pouquinho turbulento, complexo. Vou começar agora a entrar nas questões com a saúde e com a dor. Se tá muito difícil, volta, assiste de novo, ou dá um pause, vai lá, toma água, respira, que agora você vai começar a entender as questões com a saúde e com o dia a dia. Mas tudo que vai entrar em espiritualidade, essas características, é mais complexo para quem nunca estudou, mas cada vez que você escutar um pouco mais, vai ficar mais claro. Eu escuto uma mesma aula várias vezes e cada vez eu vejo coisas diferentes. Nessa comunicação dos espíritos, o que nós extraímos de mais importante, o que Leon Denis trouxe, o que os autores trouxeram aqui sobre as informações que eles trouxeram? Seria o quê? Sobre a pré-existência da alma, a sobrevivência e as vidas sucessivas. E um dos questionamentos que Leon Denis traz aqui é: ao entender todo esse processo e ver lógica, porque muitas das pessoas que criticam são as pessoas que não acessaram ainda essas informações, e tá tudo bem. Para quem hoje entende isso, antes eu me incomodava, hoje eu vejo que é o tempo de cada um, mas se você quiser acessar mais essas informações, você vai percebendo uma sequência lógica de informações, que essa é uma das formas da interpretação do que os espíritos nos trouxeram, entender essa lógica. E um dos sofrimentos, então, o problema do ser, do destino e da dor, um dos sofrimentos que nós temos na vida é sobre a perda de entes queridos, filhos que morreram novos, pessoas que passam por doenças que são inexplicáveis, jovens, crianças. A gente vai entendendo por que ela está passando por isso,
para onde ela vai depois, que já tem tanta comunicação de espíritos para onde nós vamos depois, que a gente vai diminuindo certos sofrimentos que nós temos no dia a dia, o que nos dá a possibilidade de alterar objetivos no meu dia a dia. Então, para que eu trabalho? É para adquirir bens ou para adquirir qualidades? Eu nunca lembro a palavra. Não é potencialidade. Para adquirir coisas boas, para a gente levar para onde a gente vai. Quando a gente começa a entender que nós temos um caminho para continuar depois dessa vida e que nós viemos de outro caminho, a gente vai entendendo o que nós temos que realmente dar prioridade no meu dia a dia. O que eu vou levar dessa vida. Se eu não vou levar bens materiais, onde deve estar o foco da minha saúde? Para que eu preciso cuidar desse corpo que me foi emprestado? Quando eu não estou cuidando dele, quais as consequências eu vou ter com relação a isso? Depois, para onde eu vou depois? E os espíritos começam a nos dar respostas com relação a isso, para nos fazer refletir, pensar, raciocinar qual é o objetivo nosso nessa vida. E toda vez que a gente entra nessa interpretação do que os espíritos nos trouxeram e de qualquer coisa, a gente tem que ter cautela. Cautela para interpretar a doutrina dos espíritos, cautela para interpretar uma filosofia, cautela para interpretar a ciência. E isso eu trago por quê? A nossa fé já foi, ainda é muito, mas já foi muito cega com relação à religião, com relação à ciência, com relação à filosofia. E um exemplo bem claro com relação a isso, gente, eu não sou anjo, então eu vou me despir aqui das minhas asas, anjo caído. A doutrina dos espíritos falam que anjos podem vir do céu como se fossem luzeiros. Vou falar mais sobre isso. E esse arco, ficar de arco me dá dor de cabeça. Eu tenho muita tensão nessa região. Que pensa uma pessoa conflitada, que tem coisa pra resolver. Sou eu. Tenho muita tensão nessa região. Um bom exemplo pra gente ver sobre essa cautela de lidar com as informações dos espíritos, da ciência, da filosofia, é sobre Galileu. Quando ele questionou lá na época dele, olha, eu acho que não é o Sol que gira em torno da Terra, não. A Terra não é o centro do mundo. Eu acho que é a Terra que gira em torno do Sol. Opa! Os líderes da época, como a religião estava muito ligada às leis, às normas daquela época, o Velho Testamento ele era muito forte, ele estava dentro das leis, das normativas das pessoas. Opa, lá no Velho Testamento, o Sol só foi criado no quarto dia. Como que você pode dizer que é o Sol que é a Terra que gira em torno do Sol e não ao contrário? A Terra foi criada, no primeiro dia já tinha a Terra, não tinha o Sol. Primeiro, segundo e terceiro dia. Ou, se você não quiser perder a sua cabeça, você fala que está errado. Senão você vai, ser decapitado. Olha a fé cega. E ele falou, não. Acho que eu estou enganado pelos estudos dele. E atualmente a gente sabe que tem algumas pessoas que ainda acham que a Terra é quadrada, né? A Terra não é redonda. Não é bem redonda, né? Meio oval, mas a gente não entra aí nesses aspectos. Mas é nesses momentos que a gente tem que ter cautela para interpretar algumas coisas que, se forem levadas ao pé da letra, pode nos trazer problema. E lá atrás a gente já errou muito com relação a isso. Só que como tudo envolve aqueles 4 níveis que eu trouxe para vocês na primeira aula, na aula introdutória, nível literário, o nível metafórico, o nível da associação e o nível da Kabbalah espiritual. Então, toda vez que a gente for fazer uma interpretação do que os espíritos nos trouxeram, vai ter sempre um olhar aqui de uma pessoa que está encarnada, né? Com alguns
com as nossas limitações, quando a gente fizer uma interpretação da ciência, a mesma coisa, nós temos que ter cautela para interpretar e a gente tem que ser muito misericordioso com quem já interpretou antes e tem ali aqueles equívocos, porque senão a gente só aponta o dedo para a ciência e só aponta o dedo para a religião. E eu tô dizendo isso tudo porque tem gente que acha que até hoje o que está escrito ipsiliter nas escrituras religiosas deve ser considerado igual na época de Galileu. Galilei quase ficou sem a cabeça porque o Sol tinha sido criado no quarto dia e está escrito ali, o Sol foi criado no quarto dia. Gente, para quem não sabe, o Velho Testamento ele foi escrito só com consoantes. Porque os escribas, eles recebiam por letra. Então ficava muito mais fácil contar quantas letras da esquerda para a direita e quantas letras de cima para baixo eles recebiam o pagamento deles. Depois que veio vogal, depois que veio vírgula, espaço, e depois, muito tempo, que foi dividido em capítulos, como está dividido hoje e a gente conhece, Velho Testamento. Então, como que eu posso interpretar aquilo ao pé da letra? Por isso existem as 70 versões da Torá. Tudo que a gente for interpretar, seja da ciência ou não, a gente precisa ter um olhar de outras possibilidades. Sempre haverão outras possibilidades. Nunca será uma verdade fechadinha, quadradinha, porque tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Vou dar um exemplo aqui já do Novo Testamento, uma frase mais conhecida, quando Jesus estava lá na crucificação e ele falou para o ladrão, né? Te digo hoje, te encontrarei no paraíso. Te digo, vírgula, hoje te encontrarei no paraíso, ou te digo hoje, vírgula, te encontrarei no paraíso. Qual é o certo? Jesus vai encontrar ele hoje no paraíso? Ou Jesus falou hoje, eu te encontro no paraíso? Sei lá que dia. E isso porque tem as traduções ainda. Tem a forma como foi escrito e tem as traduções. Esses livros não foram escritos em português. A gente lê em português, mas eles não foram escritos em português. Então tem muita coisa para ser considerada antes da gente considerar uma verdade absoluta, e essas correlações com a ciência vão vir à tona. Fazendo uma correlação com a história de Galileu... Vou ficar careca. Nossa, gente, mas é muito cabelo. Foi o anjo que arrancou meus cabelos aqui. Fazendo uma correlação com a história de Galileu, se tem muitas coisas das escrituras sagradas, religiosas, espirituais, que hoje estão sendo comprovadas, que são de energia, de espírito, e cada vez que a gente aprofundar mais essas escrituras, tudo vai ter uma conexão, tudo. Se nos 7 dias de criação, que a gente sabe que não foi 7, esse 7 é um simbólico, para quem estuda hebraico sabe a simbologia dos números, o Sol só foi criado no 4º dia. Como que tinha dia antes? Como que é contado um dia na Terra? O giro dela em torno dela mesma dá dia e noite. O giro dela em torno do Sol é 365 dias, 360 graus. Se o dia é contado na Terra, como que é o dia na Lua? Porque o dia é o da Terra em torno dela mesma. Como que é o dia em Marte? Porque o dia é aqui. Então, se só veio o Sol no 4º dia, como que era dia e noite nos 3 primeiros dias? Aí eu começo a entrar na questão do exercício físico, da dor, do movimento. A Organização Mundial de Saúde fala que a gente tem que fazer 150 minutos de exercícios semanais. 150 minutos semanais. Divide isso por dia, dá aproximadamente 30 minutos por dia. Mas o que é dia? E se, vamos começar a entrar em alguns questionamentos aqui, vamos devagar. E se eu fizer exercício toda vez que for dia no meu coração, que eu estou me sentindo iluminado? Ou eu fazer exercício para buscar essa luz? E se eu
organizar os meus exercícios de acordo com as fases da Lua, já que a Lua tem os ciclos que estão relacionados com as estações do ano. E se os meus exercícios forem de acordo com as estações do ano? Na primavera vai ser de um jeito, no inverno vai ser de outro, no outono vai ser de outro, no verão vai ser de outro. Porque os animais no inverno, eles hibernam. Eles não mantêm o mesmo nível de atividade que a gente. E a gente quer manter o mesmo nível. Depois fica doente por quê? Ou, se não consegue manter o mesmo nível, fica frustrado. Porque saiu do ritmo ali do objetivo do exercício. E se a gente começar a considerar isso para o nosso movimento humano, para cuidar da saúde, a gente se aproxima mais desses ciclos. E é esse olhar crítico que Leon Denis nos traz, Allan Kardec nos traz, e a gente aproveita esses ensinamentos para fazendo essa correlação. E se o meu cuidado com a saúde, com relação aos caracteres da doutrina dos espíritos, por que eu sempre puxo essa relação da saúde, do alívio da dor, com o que é espiritual? Por conta dessa informação aqui, que eu achei bem legal. Há duas coisas na doutrina dos espíritos. Uma revolução do mundo espiritual e uma descoberta humana. Então, tudo o que você for fazer para a sua saúde vai ter sempre uma descoberta sua para aquele exercício, para o leite, para o ovo, para o tipo de alimento, que pode estar comprovada na revista científica, mas para você tem uma atuação diferente, porque o seu corpo está diferente do que aquele que foi avaliado naquela pesquisa. Então, na doutrina dos espíritos, tem essa revolução do mundo espiritual e a descoberta humana. Isto é, de uma parte, um ensinamento ele é universal, extraterrestre. E ele chama de extraterrestre as informações que vieram de espíritos que não são deste planeta. Idêntico a si mesmo nas partes essenciais e no seu sentido geral. De outra, uma confirmação pessoal e humana, que continua a ser feita segundo as regras da lógica, da experiência e da razão. Então a gente vai pegando essas informações e vai interpretando e fazendo as nossas as soluções dos nossos problemas de acordo com o que nós avançamos de conhecimento. Então você que está assistindo esse vídeo vai interpretar tudo que eu estou falando aqui de um jeito, porque está relacionado às suas memórias, ao que está dentro do seu cérebro, que a sua mente está interpretando. E os estudiosos da ciência, da filosofia, da mesma forma. O que é bacana é a gente sempre ir de encontro a informações cada vez mais novas, mais recentes, mais aprofundadas. Quando eu fico dentro do meu mundinho e do sentido literal do Velho Testamento, da Bíblia, do Novo Testamento, seja de Kardec também, eu começo a me fechar para novas abordagens de interpretação que estão acontecendo o tempo todo. É aqui que eu trago o questionamento. Será que a gente realmente precisa fazer exercício como a gente conhece, como tem dito de uns anos para cá, mas que não foi sempre assim? De uns anos para cá, academia, crossfit, pilates, e antigamente a gente não se movimentava assim, a gente se movimentava de uma forma mais natural. Será que precisa ser feito assim? A gente vai ressignificando algumas coisas e já tem estudos sobre isso, já tem estudos recentes, eu vou colocar aqui as referências, dos últimos 2, 3 anos, falando que os exercícios leves ajudam a prevenir melhor os problemas cardiovasculares do que os exercícios moderados e intensos. O que são esses exercícios leves? As atividades do dia a dia. Agora, se eu não estou conseguindo fazer bem as atividades do dia a dia, para carregar um balde dói, para colocar roupa no varal dói, o que o seu corpo está te mostrando que precisa ser ajustado ou que já foi ajustado? Se nem para fazer as atividades do dia a dia está dando, aí vem os exercícios para corrigir, mas para fazer as atividades do dia a dia. Gente, no livro mais recente, tem inúmeras referências. Não é nisso não. Errei. Achei. Referência do padre
Marshall, que fala sobre o espírito consolador, que aparece muito nessa referência da doutrina dos espíritos. E ele fala o seguinte, Padre Marshall é uma referência, e essa daqui é do Padre Didon, que escreveu em 4 de agosto de 1876, nas suas páginas, está em francês, não consigo falar, Lettres Amel, editado em Paris em 1902, página 34. Creio na influência que os mortos e os santos exercem misteriosamente sobre nós. Vivo em profunda comunhão com os invisíveis e sinto com delícia os benefícios da sua secreta convivência. Que hoje já não é tão mais secreto, né? Essa relação dos espíritos conosco. E vai prestando atenção nas suas intuições, que você vai percebendo essa relação do espiritual com você. E até uma intuição, devo fazer exercício físico hoje ou não? Essa dor, o que ela está querendo me dizer? O seu corpo mesmo vai te dar as respostas. Gente, nós temos muita dificuldade de entender isso hoje em dia, porque as pessoas do Ocidente se afastaram muito dessa relação com o espiritual. Tem várias referências já falando sobre isso. E quando você pesquisar um pouquinho sobre a Kabbalah, que é a parte espiritual do Velho Testamento, isso foi muito restrito por muitos estudiosos. Os egípcios restringiram muitas informações e agora que elas estão vindo à tona, está nas nossas mãos colocar isso de uma forma mais simples para a sociedade, para que a gente tenha mais qualidade de vida, se movimente melhor e entenda essa relação com o espiritual que seria muito difícil de ser entendida há um tempo atrás. No livro novo, eles trazem essa dificuldade que houve com o espiritual, dessas rachaduras profundas, né, que vem do século XX, no campo do conhecimento, e no livro novo é esse aqui. E a nossa necessidade de reavaliar esse próprio conceito da ciência que alguns pesquisadores trazem. Leon Denis traz uma referência muito boa sobre que em nenhuma época da história o homem pode subtrair-se aos grandes problemas do ser, da vida, da morte e da dor. Apesar da sua impotência, eu vou finalizar falando de impotência, apesar da sua impotência para resolvê-los, eles o têm preocupado incessantemente, voltando sempre com mais força, todas as vezes que ele tentava afastá-los, insinuando-se em todos os acontecimentos da sua vida, em todos os escaninhos do seu entendimento, batendo, por assim dizer, as portas da sua consciência. As leis biológicas de Hammer, a leitura biológica, nos chama a atenção toda vez que você tiver dor muscular, dor articular. Lembra dessa palavra, impotência. Nosso músculo, ele tem capacidade de nos dar potência para fazer as coisas. Toda vez que você não consegue fazer um projeto, não conseguiu criar seu filho do jeito que você gostaria, não conseguiu casar, não conseguiu passar no vestibular, sensação de impotência. Você vai passar por dores depois quando você começar a resolver isso. Olha a frase de Leon Denis. Em época nenhuma da história, o homem pode subtrair-se aos grandes problemas do ser, da vida, da morte e da dor. Apesar da sua impotência para resolvê-los, eles os têm preocupado incessantemente. Toda vez que a gente for resolver alguma dor no corpo, o que você passou com sensação de impotência? Porque se houve impotência, vai haver essa preocupação incessante e sempre vai voltar com mais força. Aqui a gente vai linkando as informações atuais com as informações antigas. Então, se você ainda está fugindo do seu lado espiritual, cada vez isso vai voltar com mais força, porque você não conseguiu resolver e não quis saber. Jogou para trás. Lá no segundo vídeo eu falei sobre a questão de olhar para o passado. Toda vez que você tiver uma dor, você vai ter que olhar para trás para ver o que você não conseguiu resolver. Olhe para suas sensações de impotência com mais verdade, com mais coragem, que você vai conseguir começar a resolver as coisas do dia a dia.
E assim a gente finaliza o capítulo de hoje. Esses são os caracteres da doutrina dos espíritos, que nos traz com muita veracidade a informação do plano espiritual para nós, para o plano carnal. E quem são esses espíritos? São esses anjos que podem decair? Como que os anjos caem? Como que eles aparecem na nossa vida? Vou falar essas características na próxima aula. Que relação tem uma auréola e uma asa com os anjos e com os caracteres da doutrina dos espíritos? Se você conseguir entender a relação, escreve aqui. Eu sei que essa aula foi difícil, não desista. A próxima aula vai ser mais leve, um conteúdo menos denso e a gente vai fazendo correlação com tudo que já foi dito. Não esqueça de curtir o canal, deixar seu comentário e compartilhar com outras pessoas. Se você chegou até o final dessa aula, meu camarada, minha camarada, você é fera, porque esse conteúdo é complexo e você quer saber mais de você, quer aliviar suas dores e quer ressignificar o seu movimento. Vamos continuar junto com a mochilinha aí do... Vamos colocar mais coisas importantes nessa mochilinha do problema do ser, do destino e da dor, que são essas informações que a gente vai levar para daqui adiante, para onde a gente for, para a continuidade do nosso espírito. Te aguardo no próximo capítulo.